Boa noite, todo mundo que está em casa. Estamos dando início a mais uma live do Sintec MG, sempre às quartas-feiras, 19 horas. Tivemos um pequeno atraso, mas aí a gente vai compensar pela qualidade do debate, tá? Bom, o tema de hoje são as mulheres, pandemia e as mulheres, né? A gente tem visto que a doença, o vírus, apesar de não escolher quem que ele vai contagiar, a gente sabe que as mortes e as dificuldades, elas têm um recorte social, econômico, de raça e de gênero. E é esse debate que a gente vai fazer hoje aqui com vocês, o quanto que a pandemia tem afetado a vida das mulheres, em especial das mulheres trabalhadoras. Para fazer esse debate aqui com a gente, nós convidamos a Lauana Neves, que é diretora do Sintec MG, convidamos Kelly Simone, que é rainha conga da Guarda de São Jorge de Nossa Senhora do Rosário, e convidamos a Maíra Neiva Gomes, que é representante do coletivo Observatório das Quebradas. Então, um debate bem amplo, bem plural. Você que está em casa vai participar com a gente da seguinte forma: vocês vão mandar seus comentários. Não esquece de curtir, dar like, compartilhar, fazer toda a movimentação para a live subir, tá? Então, vocês vão poder comentar, participar nos comentários, que durante a live a gente vai lendo, e fazer as suas perguntas, que as nossas convidadas, elas vão responder, tá bom? Para começar aqui, vamos convidar para fazer as suas exposições iniciais, vamos convidar a companheira Lauana para fazer sua exposição. Lauana, com você. Lauana, o seu microfone está desligado. Vamos ver. Me ouvem? Agora sim. Me ouvem agora? Sim. Boa noite. Bom, primeiro eu quero saudar as companheiras Sara Sarmento, Kelly Simone, Maíra Neiva Gomes, bem como todos que estão nos assistindo através dessa live. Bom, para a gente falar dessa questão de mulheres, das mulheres e a pandemia, é primeiro preciso esclarecer que mesmo antes da chegada da pandemia, as mulheres que sempre estiveram na linha de frente, elas foram ainda mais brutalmente atacadas com a ascensão da extrema-direita ao poder. Um exemplo disso foram as reformas trabalhistas e da Previdência, que retiraram direitos de toda a classe trabalhadora, mas em especial, principalmente com mais força, os direitos das mulheres. Também, com a chegada desses governos de extrema-direita ao poder, se deu voz ao discurso de ódio, né, aos setores mais explorados da sociedade. Mulheres apenas pela questão de gênero. Homicídios em 2019. Então, nesse sentido, a pandemia, ela não é ela quem traz os problemas das mulheres, os ataques às mulheres. Ela apenas vem somando como uma desculpa para a opressão, para a violência e para a retirada dos direitos. Ô, gente, eu acho que a gente teve aqui algum probleminha técnico com a Lauana. Eu acho que a Lauana caiu. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente não perder aqui a continuação, Lauana, vamos fazer uma troca, que aí, enquanto você resolve o problema da internet, vamos mudar aqui rapidamente. Maíra, podemos começar com você? E aí a gente vai conversando com a Lauana até ela voltar.
Podemos sim. Gente, boa noite a todas e todos. Cumprimentar essa mesa virtual, né? Agora a gente tem que se habituar aí com esse termo. Cumprimentar todo mundo aí também que está assistindo essa live e agradecer o convite que foi feito aí através do Sintec para a gente poder bater esse papo aqui. Eu vou tomar liberdade de tentar dar continuidade ao tema que a Lauana tinha iniciado antes desse probleminha técnico, né? Porque estamos falando de um momento muito delicado em termos sociais e também estamos falando de um momento político extremamente complexo no Brasil, né? Justamente porque a gente não pode esquecer que se trata de uma crise e... Bom, desculpa, gente, eu estava só vendo se estava tudo ok. Bom, a gente tem que lembrar que a nossa crise não é uma crise apenas de saúde, né, que o mundo inteiro está enfrentando, é uma crise também econômica, social, ambiental, e essa crise não está localizada só no Brasil, é óbvio que não. A ascensão da extrema-direita, com esses requintes de fascismo, ela é perceptível no mundo inteiro, é um processo, e esse processo tem a continuidade de algo que a gente tem enfrentado desde 2007, né, que é uma crise econômica e sistêmica, né? Então, há aí uma intenção do próprio capitalismo de remodular as relações de trabalho, né? Essa lógica da virtualização do trabalho é uma lógica que a gente vem experimentando já tem um tempo, e a gente está sentindo as consequências agora com maior força, e também é algo que transforma o nosso jeito de viver, o nosso jeito de nos socializar, né, de exercer a nossa sociabilidade. Bom, quando a gente fala desses efeitos da crise econômica do sistema capitalista que iniciou-se lá em 2007, é justamente porque ela veio aliada com uma alteração profunda dos modelos de Estado, dos modelos de governo, dos modelos políticos e dos modelos econômicos. Hoje há uma disputa mundial com relação à moeda, né? Então, a maioria das transações econômicas elas têm sido feitas por bitcoins, né? E aí não há um controle dos estados. Aliado a isso veio a retirada de diversos direitos sociais. E a consequência a gente está sentindo agora, porque não há investimento em saúde pública, não há investimento em políticas de proteção social. E eu repito, não estou falando só do Brasil, os Estados Unidos vivem um processo bem similar, e a Europa também, né? Porque quando a gente fala da Europa em termos abstratos, a gente lembra daquele modelo de Estado de bem-estar social que foi construído pós-Segunda Guerra, mas isso já acabou na Europa há muito tempo, e é algo que nunca chegou à massa de trabalhadores europeus localizados em território europeu, que são imigrantes. E por que vou dizer isso com essa veemência? Nós somos do Observatório das Quebradas, que é um coletivo político-cultural que trabalha em áreas periféricas de Belo Horizonte. A gente está localizado no aglomerado da Serra. Então, a gente entende que a cultura afro-periférica, que é tão perseguida, é uma cultura que política também, que tem um recorte epistemológico diferenciado. E o que a gente vê nas favelas é que a ditadura nunca acabou, né? Corpos são jogados. Apareceu um corpo, inclusive, numa vila aqui próxima à minha casa, tem 2 dias. Um menino de 22 anos, a polícia, por acaso, achou o corpo, né? Isso é algo que acontece em todas as favelas, a gente sabe disso, né? Então, essa ditadura
que muitas vezes o asfalto está com muito medo, é algo que sempre esteve nas favelas e que agora que está tendo visibilidade. E a derrocada dos direitos sociais, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, proteção previdenciária, eu não estou falando das políticas de assistência social, como, por exemplo, de redistribuição de renda, como, por exemplo, Bolsa Família. Eu estou falando de aposentadoria mesmo, de direitos previdenciários dessa natureza, vinculados ao contrato de trabalho. Direitos trabalhistas é algo que não está no cotidiano das favelas, né? A maior parte da mão de obra masculina está num trabalho que é considerado ilícito, a outra parte está no trabalho que só agora que está sendo reconhecido como trabalho, até mesmo pelos campos progressistas, que são os trabalhadores de AP, que nunca foram autônomos, nunca foram empreendedores, e as pessoas da favela sempre souberam disso. A gente está falando de uma massa de trabalhadores que nunca teve esses direitos, ali nunca se chegou a esses direitos. E esse momento da pandemia traz algo, de certa forma, contraditório, porque essas pessoas que são invisibilizadas, são silenciadas, são perseguidas, são encarceradas, são chacinadas, elas estão tendo uma visibilidade que nunca tiveram, elas estão tendo um canal de voz que nunca tiveram, pelo menos no Brasil, né? E para falar desse trabalho, dessas pessoas, não dá para a gente dissociar do trabalho. O que são as favelas, as periferias urbanas? Ainda são as senzalas dos grandes centros urbanos, né? Onde está a mão de obra doméstica, do trabalho doméstico? Está nas favelas, está nas periferias. Onde está a mão de obra dos técnicos e técnicas de enfermagem que fazem o grande trabalho nos hospitais, por exemplo, agora? Está nas favelas e nas periferias, né? Então, ou seja, se não havia proteção trabalhista, agora não há proteção em termos de saúde, porque essas pessoas realmente precisam sair para trabalhar e para comer. E aí, a gente tem que lembrar que esse auxílio emergencial dos R$600, que é algo inédito no Brasil, né? Ele não é capaz, por exemplo, de pagar as contas. R$600 não dá para pagar as contas, não dá sequer para comer direito, né? A gente tem que entender essa realidade. Então, o que tem acontecido nas favelas? O que a gente vê já historicamente, quem organiza as favelas, as resistências das favelas, geralmente são mulheres, as mulheres negras, né? A gente pode até entender que isso é um resquício da própria convivência quilombada. Nesse momento de pandemia, são elas que estão à frente desses trabalhos, né? Os trabalhos que são trabalhos solidários, que consistem basicamente em aproveitar esse momento que o asfalto está sendo caridoso, querendo ser caridoso, e reverter isso para dentro dessas comunidades. Então, eu acredito que a realidade dessas mulheres é uma realidade extremamente delicada, né? E que a gente só pode compreender através dessa vivência prática, né? E não é teórica, é prática. E eu acredito que esse momento é algo que pode, inclusive, nos enriquecer em termos políticos. Como essas comunidades, sem auxílio estatal, estão conseguindo fazer campanhas de conscientização, campanhas de solidariedade sem o Estado. E por que eu acho importante a gente compreender isso? Para compreender, inclusive, politicamente o que é a favela. Porque existe um certo discurso autoritário que o favelado e a favelada têm que automaticamente pensar desta forma, segundo o teórico tal, que eles nunca ouviram falar, porque é do século XIX e é europeu e etc., como se aquele sujeito, aquela sujeita fossem seres irracionais, coisa que não são, né? Então, não seria esse momento, por exemplo, de movimentos sociais que são mais tradicionais, aprenderem um pouco da comunicação da favela, que tem dado um show
das formas de organização alternativas, né? Seria um momento da gente trocar essas experiências. Eu acredito que seria uma oportunidade, né? Então, eu acho que, para a gente iniciar o debate aí, eu queria dar só essa pequena contribuição e vamos ver depois como a gente continua a debater esse tema. Obrigada, Maíra. Bom, o pessoal já está comentando bastante nas redes, só dando aqui alguns comentários, né? A Bia Colares deu um alô para a gente, Sibeli, lá do bairro Concórdia, deu um alô para a gente, Pamela Murta, falando que esse é um debate de extrema importância, galera do Magia Negra também já anunciou que está na área, a Marinês colocou aqui para a gente, as mulheres sempre lutaram e continuarão a lutar para preservar os seus direitos. A pandemia só agravou ainda mais essa luta. Então, gente, galera que está em casa, só lembrando, quem chegou agora, estamos ao vivo na live do Sintec MG, debatendo as mulheres e a pandemia. Vocês podem participar, mandando as perguntas, os comentários, tá bom? Vou chamar agora para falar Lauana. Vamos ver se ela voltou. Lauana, tá por aí? Boa noite. Me ouvem agora? Agora maravilha. Conseguem me ouvir agora? Então, tudo bem. Bom, gente, boa noite. Eu não sei o quanto eu fui ouvida, então eu acho que eu vou retomar do princípio, né? Retomar saudando as companheiras, né? Presente na live, Sara Sarmento, Kelly Simone, Maíra Neiva, e também todos que estão assistindo a nossa live, né? Bom, das mulheres e a pandemia, primeiro preciso esclarecer que mesmo antes da chegada da pandemia, as mulheres sempre estiveram na linha de frente dos ataques aos direitos trabalhistas e também aos direitos sociais, etc. E, inclusive, elas foram brutalmente atacadas com a ascensão da extrema-direita ao poder. Um exemplo disso são as reformas trabalhistas e a reforma da Previdência, que retiraram direitos de toda a classe trabalhadora, mas principalmente e com ainda mais força, os direitos das mulheres. Também, com a chegada desses governos de extrema-direita ao poder, deu-se voz ao discurso de ódio aos setores mais explorados da sociedade, incluindo as mulheres. E daí, acompanhado a esse discurso de ódio, veio também, por exemplo, o aumento dos casos de feminicídio praticados no país. No caso, feminicídio são assassinatos, né, de mulheres justamente pela questão de gênero. O número desses feminicídios, eles saltaram de 445 casos em 2015 para 1.314 em 2019. Quer dizer, é um salto imenso, né? Um grande aumento aí com a ascensão da extrema-direita ao poder. Então, nesse sentido, a pandemia ela vem apenas somar como uma desculpa para a opressão, para a violência e para a retirada de direitos que já são enfrentados pelas mulheres. Agora, entretanto, é inegável, né, que a pandemia ela agrava ainda mais, torna ainda pior a situação das mulheres. Desde que as medidas, por exemplo, de isolamento entraram em vigor, as mulheres, o número de denúncia de mulheres por violência doméstica, ele subiu absurdamente. No Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, os dados aumentaram cerca de 50%. Outra situação é a questão da instituição das aulas online. Com as aulas online, as mulheres que já tinham que se desdobrar em dupla ou até tripla jornada, agora elas estão se vendo totalmente sobrecarregadas, ainda mais do que já eram. Em relação à questão do desemprego, por as mulheres
serem o maior número entre os trabalhadores terceirizados, elas também se tornam as pessoas mais afetadas na questão do aumento do desemprego, que foi bastante acentuado na pandemia. Lembrando que o desemprego ele não vem com a pandemia, ele é acentuado, porque, inclusive, com as inscrições para o auxílio emergencial, ficou claro que o desemprego do país era exorbitante, embora fosse maquiado, né? E aí, com a questão das inscrições para auxílio emergencial, viu-se que os números eram muito maiores do que se dizia. E nesse que tange, as mulheres são novamente mais afetadas, porque os terceirizados são os que mais sofrem com o desemprego, e as mulheres são o maior número entre os terceirizados, né? Também, ainda em relação ao auxílio emergencial, que criam seus filhos sozinhas, relataram que tiveram seus pedidos de auxílio emergencial negados, ou seja, isso joga essas mulheres numa situação de extrema miséria, né? Eu sou da categoria de Correios, né? Na minha categoria, também não é diferente. A situação de ataque das mulheres também não é menor. Por exemplo, as mulheres que têm filhos em idade escolar, nos Correios, elas estão sofrendo, elas não têm com quem deixar os filhos, mas estão sofrendo um dilema imenso. Por quê? Elas estão tendo o seu direito ao trabalho remoto ou negado, ou extremamente dificultado. Há, por exemplo, o caso de trabalhadores que denunciaram para a gente que estão sofrendo ameaças de seus gestores, até mesmo de demissão, né? Gestores que ligam para essas trabalhadoras e ameaçam elas que, se elas continuarem no trabalho remoto, elas correm o risco de serem demitidas. Então, imagina a situação que fica essa trabalhadora, que ela precisa do trabalho para manter o sustento dos seus filhos e da sua família, ela não tem com quem deixar esses filhos, e, no entanto, apesar de elas não terem com quem deixar, elas também, porque é abandono de incapaz, se ela deixar o filho sozinho, né, até uma certa idade. E, apesar de não ter com quem deixar, ela se vê obrigada a ir para o trabalho, porque ela tem o direito do trabalho remoto, mas não é concedido, e, pelo contrário, ela é até ameaçada caso ela queira desfrutar desse direito, né? Então, é um ataque às mulheres trabalhadoras da categoria de Correios. Além disso aí também, os Correios, a empresa tem se recusado a dar o direito aos trabalhadores, né? No caso, os trabalhadores homens que coabitam com mulheres gestantes ou lactantes. Ou seja, isso aí mostra que é uma completa despreocupação da empresa com a vida das mulheres, dessas mulheres companheiras dos trabalhadores da empresa, porque esses trabalhadores eles são expostos ao risco de contaminação e acabam levando esse risco de contaminação para essas mulheres que são do grupo de risco e que, se caso venham a ser contaminadas, terão a vida muito arriscadamente, né, de perder a vida, né? Então, assim, uma completa despreocupação com a vida humana das mulheres, né? E isso eu estou falando dos trabalhadores dos Correios mesmo, trabalhadores próprios. Eu nem citei as trabalhadoras terceirizadas, porque nem há o que se fala dessas trabalhadoras. Essas trabalhadoras não têm nenhum direito nesse momento, né? Então, assim, é um descaso total também na categoria que eu trabalho, que é a categoria de Correios. Bom, eu acho que, para concluir, né, toda essa situação, o que a gente pode colocar é que toda essa situação que a gente vive nesse momento no país é uma verdadeira política genocida contra as mulheres pobres da pandemia. Ela traz essa crise, ela apenas agrava e acelera o processo de retirada dos direitos dos trabalhadores e a opressão das mulheres e a retirada dos direitos dela e de toda a classe trabalhadora, né? Que já vinha sendo colocado com a ascensão da extrema-direita, principalmente, né, ao poder.
Então, eu acho que é necessário a gente fortalecer as lutas pelos direitos democráticos das mulheres, mas não apenas fortalecer a luta pelos direitos democráticos das mulheres isoladamente. É necessário fortalecer a luta pelos direitos de toda a classe trabalhadora de forma unificada, porque essa é a única forma que a gente tem, que a classe trabalhadora tem, para impedir o avanço desses retrocessos que estão sendo colocados agora nessa intensa crise atual. É isso. Obrigada, companheira Lauana. Bom, deixa eu só ler aqui alguns comentários que o pessoal fez. A Eliane Novaes comentou: parabéns ao Sintec-MG, Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Minas, por tratar da questão da mulher nesta conjuntura. Com certeza, as mulheres são sempre as mais prejudicadas em todos os níveis, em tempos de crise do capitalismo e agora agravada pela pandemia. A Vanessa Lopes mandou um abraço, ela que um abraço a todas as mulheres nesse momento difícil, lá do CDD Teixeira de Freitas, da Bahia, pessoal da Bahia aqui com a gente. A Luciana de Jesus Vilarinho fez um comentário com relação à fala da Lauana, afirmando que a direção, né, os Correios, está dando indeferido para todas as trabalhadoras da área operacional. E a Cleide Dunária comentou aqui que dos 98 trabalhadores de enfermagem mortos pela Covid-19, a maioria são mulheres. Uma situação bem complicada. Vamos chamar agora para fazer a sua exposição a companheira Kelly Simone. Kelly, com você. Boa noite a todos. Eu queria iniciar aqui saudando as companheiras participando dessa mesa virtual, Lauane, Sarinha, Maíra, e a todos que estão nos assistindo. Aos meus companheiros, meus irmãos lugares que estão me assistindo, eu gostaria de agradecer e dar o nosso louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, iniciando aqui esse debate que eu considero muito importante para o nosso segmento religioso e cultural. Bom, essa construção do papel da mulher no rosário, à frente das irmandades, é uma construção realmente que tem a ver com o próprio lugar da mulher nas religiões de matriz africana. Porque o rosário, as festas de Congado, o Congado em si, ele também é uma manifestação dentro de matriz africana. Por mais que você não tenha em nenhum país da África o registro do Congado, com a estética que nós temos aqui no nosso país, nós temos elementos que são trazidos de lá e que nos conferem essa legitimidade de sermos também de matriz africana. Isso é importante colocar porque, para muitos, o rosário, o Congado, ou alguns, como tem chamado somente de reinados, é visto como folclore. E para os nossos antepassados, era a própria religião. Sempre atacada, né, por ser de matriz africana. Bom, aqui em Belo Horizonte, nós somos em média 40 irmandades da Santa Rosário, pouco mais ou pouco menos. No mínimo 17 são mulheres que estão à frente, garantindo a subsistência, a resistência e a continuidade das passando por dificuldades diversas, financeiras, políticas, sociais, é claro, por causa da questão, sempre atacada pela questão do gênero, por ser mulher à frente. Mas essa luta, essa batalha que a mulher enfrenta à frente do Congado é uma batalha que a mulher ela está acostumada a lidar com essas dificuldades, faz parte do nosso enfrentamento, sendo mulher negra ou não, faz parte do enfrentamento inerente ao nosso gênero. A gente segue adiante com esses enfrentamentos, mas no reinado nós temos algumas dificuldades nesse enfrentamento da pandemia, que é a questão de ser uma tradição voltada para os nossos antepassados, com muito respeito aos nossos idosos. É claro, aqui eu falo em nome de Guarda São Jorge do Rosário. Mas o Rosário de Maria, a organização de todos os congados, ela acontece a partir de uma herança trazida por meio da oralidade. E esse conhecimento são os nossos mais velhos que nos dão. Quem somos nós que estamos chegando agora para termos esse conhecimento?
O que nos cabe é ter a humildade diante de reconhecer neles o conhecimento, a sabedoria, e agradecer sempre que estamos ali diante deles para termos a recepção desses aprendizados. Ocorre que, nesse momento, nós temos que preservar os nossos idosos. No nosso caso, preservar os nossos idosos é preservar os nossos entes queridos, preservá-los da pandemia e preservar a nossa cultura de termos para a posteridade. Porque nada, a cada dia da nossa convivência, você vai tendo a oportunidade de aprendizado. Se você não tem um idoso, o seu rei mais velho, o seu capitão, a sua capitã mais velha, a sua cozinheira mais velha, ou até mesmo aquela pessoa que é responsável pelas suas orações mais velhas, ali do seu lado, a sua cultura, a sua tradição, a sua dignidade vai embora. Então, você tem uma dificuldade de preservá-los, a necessidade de preservá-los, de lidar com o isolamento, respeitar esse isolamento, que é respeitar a saúde dele, do próximo, a sua própria saúde, e garantir a subsistência da sua cultura. Na questão, além de você passar por essa problemática, você enfrenta também o grande problema dos nossos eventos não poderem acontecer, porque esse ano, você, em Belo Horizonte, até o final do ano, eu acredito que não será permitida a ocorrência de eventos públicos. Então, o que acontece? Se os eventos não estão ocorrendo, muitas dessas irmandades vão passar necessidades. Por quê? Necessidade de alimentação, realmente. Porque todos esses eventos são feitos com base nas doações que os devotos, oradores, que os amigos entregam para essas irmandades para que esses eventos aconteçam. Ali é uma troca social de sabedoria e de alimentação, que com a questão de não poderem ocorrer, é claro que muitas irmandades vão passar necessidades. Sem contar que os trabalhadores dos congados são trabalhadores, que compõem a massa dos trabalhadores, que em média recebem um salário mínimo, no máximo 2. Muitos são autônomos. Alguns, nós sabemos de casos de trabalhadores que são autônomos e não conseguiram receber esse auxílio de R$600. Então, nesse momento, o que a gente conclama é que os irmãos se mantenham muito mais unidos do que antes deveríamos ser. Porque não se trata simplesmente de nós irmos e fazermos os nossos intercâmbios. Não que isso seja simples, mas hoje em dia, com a questão da pandemia, a nossa união ela vai ter que acontecer para além dos intercâmbios que nós fazemos. Você tem que entrar em contato com o seu irmão para saber de que forma você pode colaborar para a continuidade dele enquanto ser humano, por uma questão de dignidade. Porque ele não conseguindo a força de existência, se ele não conseguir, por meio do trabalho, se manter, muitos estão tendo essa ameaça, o que vai ser amanhã da família dele, o que vai ser amanhã da cultura dele. E existem muitos problemas que algumas guardas também passam em Belo Horizonte, que é a questão do ataque por causa da religião. Porque, como bem colocou as nossas companheiras, nós temos um governo de extrema-direita que prega o discurso do ódio, e esse discurso do ódio ele vai atingindo gênero, vai atingindo orientação sexual e vai atingindo as religiões de matriz africana que tradicionalmente foram mais atacadas. E no nosso bairro Concórdia, nós não passamos por esse problema tão claramente, é porque nós estamos ali desde que o bairro começou. A nossa guarda é a guarda mais antiga de Belo Horizonte. Meus avós iniciaram a guarda de São Jorge na década de 29, no ano de 1929, em Belo Horizonte, com a instituição do bairro Concórdia. Mas já tinham reinado na cidade interior onde eles estavam. Então, a Concórdia se desenvolveu, cresceu, década após década, convivendo com a matriz africana com muita transparência. E nós podemos dizer com respeito. Mas nem todos os bairros isso acontece. Nem todos os bairros isso acontece, porque as pessoas atacam, assim como atacam o terreno urbano de Candomblé. Não passamos por isso, porque todo mundo que chega na Concórdia já conhece as tradições africanas que existem no bairro. Isso acontece em todos os lugares. Então, eu vejo que nessa questão, nesse momento de pandemia, onde nós, mulheres, somos lideranças à frente do reinado, porque mesmo nas guardas, onde não é uma mulher que está à frente, ela é o braço direito daquele senhor que está à frente exercendo a função de capitão ou de rei Congo, nós temos um papel preponderante na manutenção da tradição. Porque se nesse momento não podemos estar juntos fisicamente, de alguma forma temos que manter o elo para não perdermos nossas tradições que são pautadas na oralidade.
E outra coisa, nós temos os nossos componentes, os mais idosos, não têm intimidade com a internet. Você propôs fazer uma reunião, através de um aplicativo de reuniões, para fazer as suas práticas religiosas, para manter a chama acesa, não. Tem que ser no tete-a-tete, no aconchego, na afetividade, na proximidade. Existe essa dificuldade. Mas nós temos também os jovens que, mesmo com toda a dificuldade que se enfrenta, de se manter tradições que são pautadas numa hierarquia, porque o Gusai é pautado na hierarquia e no respeito com o mais velho. Mas você também tem que ter o respeito com o novo que está chegando agora, com as novas tecnologias e com a música que ele gosta. Você tem que ponderar as coisas. Então, ao mesmo tempo que você tem que pedir para o seu mais velho, fazer as suas preces por ele, você também tem que manter o seu mais novo em torno da sua tradição, em torno da dignidade da pessoa humana que está sendo tão atacada, nesse atual governo. Por exemplo, se nós formos falar em termos de políticas públicas culturais, nos governos anteriores, haviam políticas públicas, e infelizmente são políticas públicas pontuais, porque a cada mudança de ministério ou de Secretaria da Cultura municipal, estadual, que seja, muda se torna política, porque você fica a mercê do Conselho de Cultura para quem está assumindo aquela pasta. No governo anterior, nós tivemos muitos editais que beneficiaram a cultura e povos de tradições de vertentes diferenciadas. Havia editais que beneficiavam, que eram voltados para a cultura indígena, povos ciganos, culturas de periferia, de dança, e, de certa forma, todos puderam participar, apresentar propostas e receber premiações, que beneficiavam principalmente os mais idosos, porque é a eles que nós devemos agradecer por estarmos aqui. Se não fossem os meus antepassados, os meus avós, eu não estaria aqui para vocês com gato. Então, esse governo atual, a política cultural para ele, não existe. E se existisse, seria uma política uma cultura de extrema-direita, que desconsidera a cultura que nasce no seio do povo, que muitos, infelizmente, falam, ao se referir a termo folclore, banalizando o folclore. Porque folclore, em sua etimologia, folclore é a cultura popular. Mas nem por isso é nossa subcultura. Porque, na verdade, nós sabemos que a academia ela se vale do senso comum para se legitimar. Se ela se vale do senso comum, folclore tem o seu valor. E a cultura popular não tem o seu valor. No atual governo, não. E o discurso de ódio dele, que prolifera para diversos setores, quando ele chega na cultura de matriz africana, ele chega muito mais fortalecido. Ele chega mais fortalecido porque ele já vem enraizado de uma escravidão que retirou o negro da senzala, mas direcionou ele para as favelas, para as periferias, sem nenhuma condição sem nenhuma condição de manter a sua dignidade de cidadania. Então, o exercício da nossa cidadania política religiosa, nesse tempo de pandemia, que temos que ficar recluso, ele se torna mais retraído, mas nem por isso enfraquecido. Porque cabe a nós outros, que somos as líderes, que estamos à frente, manter esse discurso aceso, essa proximidade, seja por telefone, seja por aplicativo, de que forma for. Para que lá na frente, quando a situação passar, saiamos todos mais fortalecidos. Porque a nossa tradição religiosa é de união. A nossa tradição religiosa é de caminhada, é de campanha. Então, e essa campanha, essa continuidade, esse caminhar, tão logo passa esse momento que ele há de passar em nome de Deus em breve, nós temos que estar fortalecidos para dar continuidade. Porque se nesse instante, à medida que estamos reclusos, a gente corre o risco de estarem sendo aprovadas leis que nos prejudiquem, que prejudiquem o nosso exercício da cidadania política, social, cultural e até mesmo laboral, nós temos que ficar atentos para que lá na frente a luta há de ser maior, a luta há de ser grande. Porque nesses momentos que a gente está em isolamento, o nosso Congresso, por mais que tenha que estar isolado, mas não possa estar isolado, sabe-se lá quais leis estão sendo aprovadas. Nós sabemos muito bem que em épocas de carnaval e de grande dispersão do povo, então as coisas acontecem sempre prejudicando o trabalhador. E um projeto de lei que é aprovado em detrimento do direito do trabalhador, ele não vai ser revogado lá na frente. Essa lei vai ser sancionada, vai
vai começar a entrar em vigência e para você reverter esse quadro favorável ao trabalhador é muito difícil. Então, a cultura enfrenta, nesse atual momento político, uma dificuldade muito grande. A cultura, de uma forma geral. E a gente, no caso, nós mulheres, à frente dessa tradição religiosa, temos que nos manter, estar mais atentas, fortalecer nossa prática religiosa, a nossa fé, porque é um exercício de fé. Se você não fortalecer seu exercício de fé, você não vai ser nada, porque você não pode tratar com gado como como eu poderia dizer para vocês, você não pode tratar o congado como um holofote, uma porta de entrada para o show business. Você não pode se valer da sua posição de liderança religiosa, eu imagino em qualquer situação, para fazer daquele ali um trampolim para você ter mais visibilidade. O seu papel, ele é outro. Porque o seu papel, ele é antes de manter essa tradição com o seu discurso interno entre os seus, para que o seu estando fortalecido, a sua prática religiosa seja fortalecida. E nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, por causa dessa pandemia, o nosso discurso religioso ele tem que estar mais fincado, mais voltado para os nossos. Mas aí não se estende, não fica somente nos nossos, participam diretamente conosco, os nossos amigos, os nossos colaboradores, os nossos vizinhos, as pessoas que estão conosco no dia a dia, que embora possam não estar participando diretamente em plenário, também colaboram para a sua existência. Porque a festa do Rosário, ela é um céu aberto. Vem gente de longe, gente de perto. Um bem canta, uma canta, amiga nossa. Porém, as pessoas que estão naquela festa ali, te ajudando, independente de estarem ou não participando do seu grupo, da sua guarda, do seu congado, também estão ajudando, colaborando para o fortalecimento da sua política religiosa. Porque o congado, ele é um movimento político. Ele é um movimento político. Ele tem um formato religioso, é a nossa cultura, mas é um movimento político. Porque ali é como você se identifica, é como você exerce na sua cidadania. E fazer reinado também é fazer política. E com esse governo, toda a política que ela tem a cara do povo, ela está sendo rechaçada, está sendo atacada. Então, eu vejo que essa questão, esse momento, além de ser um momento de isolamento, mas também é um momento de reflexão, meus amigos. Ele é um momento de reflexão, porque nós, que somos de cultura religiosa, de matriz africana, o nosso modo de exercer religiosidade, ele gosta do aconchego. Ele gosta, não seria multidão, ele gosta do aconchego. Ele gosta de reunir pessoas, ele gosta do abraço, da troca de afetividade. Está sendo muito difícil para todos nós passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, sem poder contar com os irmãos nos diversos eventos nos quais nós fazemos intercâmbio. E exercemos o nosso direito de sermos cristãos sem deixarmos de ser negros. E o que nós precisamos é nos fortalecer internamente, cada um na sua residência, com a sua família e com o seu reinado, para que mais adiante o lugar de Maria saia mais fortalecido do que já é. E continue sendo mais perseguido do que já é. Porque uma perseguição a mais, uma perseguição a menos, não vai reduzir a nossa fé. Né? Não vai reduzir a nossa fé. Eles estão acostumados com essa perseguição. Essa faz parte da nossa construção histórica e da nossa vitória. Obrigada, companheira Kelly. Gente, é o seguinte, a gente vai aproveitar aqui esse debate, extremamente importante, só ver se tem alguém com o microfone ligado, que está dando microfonia. Seguinte, a gente vai aproveitar esse momento para um debate extremamente importante, falando sobre a questão das mulheres. Tanto a Maíra, quanto a Kelly, quanto a Lauane, trouxeram aqui o debate, principalmente da população negra, das favelas, das periferias. A gente tem visto que, enquanto a população, né, o conselho seria para manter o isolamento, o que a gente tem visto, na verdade, é o Estado continuando agindo com toda a truculência, né,
a política de extermínio da população das favelas, população negra, população pobre. E aí a gente fez um rap, que aí a gente gostaria de fazer o lançamento aqui ao vivo. O rap foi produzido pela LPS, Luta pelo Socialismo, produção e idealização da LPS, e eu queria soltar aqui para todo mundo ver ao vivo agora o lançamento do nosso clipe. O nome da música chama 13 Corpos Jogados no Chão. Com vocês aí, o clipe. Mano, nunca entrou nem vai entrar na minha cabeça. Sentencio a morte, pronto, levam vidas indefesas. Já parece natural pra realeza. Preto mora na favela, é bandido, é sempre a mesma história. Estatística não traz de volta. Menina Ágata, só 8 anos, bala prendida nas costas e segue a trajetória. Mães são mães que choram, quem devia salvar vidas foi terror, mascarados desonram. São só trabalhadores de uma comunidade carente de água e luz, saneamento. São diversas dificuldades, brincadeira, parece brincadeira. A pandemia, quando a prioridade é se aglomerar pra não morrer com uma bala perdida. A zona sul também tem crime, mas não tem caveirão. Muito menos explosão, 80 tiros nunca passará batido. Pacificador traz genocídio e novamente o menino João Vitor. No país onde basta ser preto pra ser suspeito, olhar de cada morador reflete o medo. Tiros, metralharam covardemente. Novamente a população carente é atingida. Mano, pega a fita, muitos manos estão morrendo na pista. Muitos manos estão morrendo na pista. Complexo do Alemão, 13 corpos caídos no chão. Complexo do Alemão, 13 corpos de meus irmãos. O extermínio da população trabalhadora nas favelas e comunidades carentes, por meio de operações policiais, é como opera o Estado capitalista, em função da cor da pele, do local de moradia e da posição social. Esses suspeitos passam rapidamente a condenados com pena de morte executada, sem nenhum direito a qualquer defesa. 13 corpos de meus irmãos. 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 Irmãos. Não, forte, hein, gente? Forte, mas extremamente verdadeiro. Eu ouvi os aplausos aqui, porque realmente o clipe ficou incrível, parabéns. Cantaram aí com a gente o Igor, né, que é o compositor, e o MC Sork. Já que estamos nesse tema, Maíra, vou fazer as perguntas para você. Tem 2 perguntas aqui. A Maria Dolores colocou: Maíra, na favela existe a força do poder popular, mas ela existe por causa da forma de produção, que exclui parte da população dos benefícios das riquezas produzidas. Você acredita que é possível, a partir das experiências de organização do povo, que se possa criar a luta contra o sistema? E aí eu já vou emendar a pergunta da Eliene, que também vai nesse sentido, aí você já responde as 2. A da Eliene falou o seguinte: a Maíra trouxe uma questão bem importante sobre a situação das periferias e das mulheres negras. Gostaria de te perguntar quais são as ações de organização por movimentos e grupos sociais, porque sabemos que enquanto o governo massacra a periferia, a periferia também se organiza para se defender e se proteger. Tem experiências acontecendo sobre essa organização? Qual a esperança? Maíra. Bom, primeiro vou cumprimentar meus amigos do Bloco Magia Negra. A gente está precisando fazer uma festa junto, né? Por favor, por todas as deusas e orixás. E agradecer as perguntas, né? Bom, são perguntas que também têm uma perspectiva teórica bem profunda, né? Então, eu vou pedir licença um pouquinho para poder falar sobre isso. Primeiro, a gente tem que entender, e isso eu acho que a leitura de Paulo Freire é essencial para a gente,
para todo ativista e toda ativista social, né? Que a gente tem que compreender que o povo tem saber. O povo tem política, o povo tem cultura elevada, e a gente tem que entender que a gente não precisa educar o povo, né? Talvez o povo precise nos educar. Então, vamos pensar sobre a perspectiva dos sujeitos da favela. O que é Estado para eles e para elas? Estado significa camburão, Estado significa tortura, Estado significa desespero na porta do posto de saúde, racismo, Estado significa morte, né? Então, há uma tendência da favela, se a gente tivesse que nomear com termos da teoria política europeia, há um sentimento meio anárquico. Até porque esse Estado, que só chega lá por violência, ele não chega com os seus deveres, ele não chega com a água encanada, com o saneamento básico, com o asfalto, com a escola de qualidade, né? Ele não chega de diversas formas, né? Mas isso não significa que essas pessoas não estejam fazendo e falando de política. Quando a gente fala classe trabalhadora, a gente está fazendo uma homogeneização extremamente abstrata e conceitual, porque a classe trabalhadora ela não é homogênea, ela não é igual, nós somos todos diferentes, é isso que é a beleza de ser seres humanos, né? Então, o problema é que a nossa construção política, ela vem dessas ideias de colonização e colonizadoras, e a gente só consegue elaborar, quando a gente está inserido em certos movimentos sociais, a partir daquela perspectiva. Então, por exemplo, até a forma de contar a história é complexa. A primeira movimento grevista, ou seja, a interrupção da produção capitalista no Brasil, foi feito através de negros e negras escravizados e alforriados na Bahia, que foi a Revolta dos Malês, que nem sequer a historiografia majoritária deu nome de greve, né? Ou seja, esses sujeitos estão fazendo lutas contra o sistema desde o período da escravidão. E se você passar uma semana na favela, a gente vai ver isso o tempo inteiro. É o tempo inteiro aquele povo tentando resistir ao Estado e usando muito de sua criatividade para isso, se autogerindo, né? Por exemplo, até questões básicas. O governo tem uma das tarefas, ele fazer o mapeamento. O mapeamento de qualquer território, ele é feito através de uma concepção europeia, cartesiana. É uma forma de pensar específica, cultural. E a favela não funciona assim. A favela tem um outro tipo de mapa, um outro tipo de regras de trânsito, um outro tipo de normas trabalhistas, um outro tipo de política. E a gente viu isso no clipe, um vídeo lindo dos meninos do próprio LPS, que é a forma política que a gente herdou na diáspora africana. Né? Nós somos de dois troncos linguísticos no Brasil, descendentes de dois grandes troncos linguísticos, o Banto e o Iorubá. Ambos utilizavam não só a corporalidade dos rituais religiosos, que estão preservados nas danças, hoje hip-hop está preservado no samba, mas também a linguística e a lógica política se faz através da música, da musicalidade, da corpo-oralidade, como o Camilo, por exemplo, gosta de falar. Então, isso é uma forma política e ela deve ser respeitada. E aí, eu já acreditei nessa revolução total dos trabalhadores e trabalhadoras. Hoje, eu entendo que ela não vai acontecer. O Estado, ele é feito para ser assim. Então, eu acredito em políticas alternativas, porque se eu não posso mudar a realidade de forma total, eu vou tentar mudar a realidade naquele território que eu estou inserida. Então, o que eu posso fazer para resistir ao sistema, e inclusive essa resistência ao sistema se dá de forma econômica também. Né? Por exemplo, existem várias favelas no Brasil que já têm moeda própria, banco próprio. Né?
Então, a lógica de fechar a economia para o consumo interno dessas, por exemplo, o aglomerado da Serra são 120 mil pessoas, é o tamanho de Uberlândia, é autossustentável, consegue viver sem depender do asfalto. É uma forma de fazer resistência ao capitalismo, porque o capitalismo ele precisa do sexismo e ele precisa do racismo para se estruturar e se justificar e se prolongar. Então, se você consegue criar alternativas econômicas que mantenham aquelas pessoas vinculadas ao seu território de forma afetiva, política, cultural e também econômica, isso pode romper uma lógica, por exemplo, de escravização doméstica, e romper a lógica da escravização pelo AP. Então, eu acho que é possível a gente pensar formas alternativas e múltiplas, que se dialogam, mas não que se sobreponham, porque não existe uma fórmula política perfeita e melhor do que a outra. Existem formas diferentes. A outra? Obrigada. Não, é que o povo está um pouco lento aqui, o mecanismo da troca das telas. Ô, gente, só aproveitar para falar que o clipe teve a participação super especial da Aruana Zambi, que é uma atriz negra que tem um histórico aí de lutas e de arte assim, extremamente importante. Então, registrar a fala final da Aruana. Obrigada, Aruana, pela participação. Lauana, vamos para você, então. Ó. Lauana está aqui com a gente? Tá. Felipe Malaco perguntou, aproveitando sua exposição da situação das mulheres nos Correios e pensando na campanha salarial que se aproxima, como você acha que a categoria deve se posicionar diante dos ataques que a empresa vai querer impor, não só contra os direitos das mulheres, mas também contra o direito de toda a categoria setista? Lauana. E, gente, parece que a Lauana caiu. Deixa eu ver aqui se ela voltou, senão a gente vai continua aqui e a Lauana volta. Só registrar também aqui, ó, as falas do pessoal. Márcio Maia colocou aqui, ó, parabéns pela iniciativa, essa discussão sobre a importância do bem material dos congados, das comunidades tradicionais, vinha sendo fundamental e principalmente ouvida pelos gestores do Estado. Foram encaminhadas várias reivindicações dos movimentos culturais, populares, e também a atuação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E isso retrocedeu neste governo federal e seus seguidores. É a negação da brasilidade, das etnias, do valor cultural, de educação e legado herdado pelos nossos antepassados. Lauana voltou aqui com a gente? Ela voltou, mas eu não sei. Acho que não, voltou. Aí, Lauana. Oi. Gente, super normal, sempre tem aquela oscilação na internet, mas não vai impedir. A internet está ruim. É bicho resistente e não se abala com qualquer coisa, né? Vamos lá, Lauana, vamos para a pergunta sua. Vou repetir aqui, tá? Ok. Eu li, mas você tinha caído. O Felipe Malaco colocou para você. Aproveitando sua exposição da situação das mulheres nos Correios e pensando na campanha salarial que se aproxima, como você acha que a categoria deve se posicionar diante dos ataques que a empresa vai querer impor, não só contra os direitos das mulheres, mas também contra os direitos de toda a categoria setista? Tá. Então, os direitos das mulheres não é um problema isolado nos Correios, mas é uma política colocada contra as mulheres negras, pobres, assim também de Correios e de toda a classe trabalhadora, né? O governo tem a ordem que é retirar o mais, tanto nós mulheres
trabalhadores da categoria setista, como a classe trabalhadora em geral, nos resta lutar para impedir que se retire qualquer direito. E para os trabalhadores dos Correios que vão entrar agora numa campanha salarial, nós devemos aproveitar essa campanha salarial justamente para nos unificar na luta com outras categorias contra a retirada de direitos. Nós não podemos, de forma alguma, aceitar esses ataques do governo, né? Nem na nossa categoria e nem como classe em geral. É isso. Beleza, Lauana. Vamos aqui, então, para Kelly. Kelly, deixa eu ver o que a galera perguntou. A Márcia Maia mandou aqui uma pergunta para você. E nessa pandemia, enquanto comunidade de Concórdia, como tem sido a orientação quanto a medidas de prevenção à doença que se repete em outras comunidades quilombolas pelo Brasil? Bom, Márcia, na verdade, uma pergunta. Posso responder a tudo aqui? Melhorou? Melhorou o áudio? Bom, vou me reportar aqui a primeira pergunta que ela fez, que eu te vi aqui pelo chat. Gostaria de saber como se dá ou como está construída a imagem e figura da mulher nessa comunidade específica, na Guarda São Jorge. Bom, a nossa postura, a postura que a gente constrói, é de resistência e de orgulho daquela cultura herdada, porque a nossa guarda, nós temos atualmente poucos componentes incertos participando ativamente ali na linha de frente do grupo, que é o grupo que sai às ruas, que é o grupo que participa dos intercâmbios para o qual nós fomos convidados. Então, nós temos uma postura de resistência diante da nossa tradição, da nossa continuidade, desse legado que nos foi passado. Porque quando nós temos as nossas reuniões executivas que acontecem todo primeiro sábado do mês, e nessas reuniões, o que a gente, além de nós fazermos nossas orações, porque o tributário, ele é uma prática religiosa, ele é uma vivência religiosa, né? Além de nós fazermos nossas orações, que é o que nos dá sustentabilidade e fé para acreditar que a gente vai ter condições de dar continuidade, nós trabalhamos também a questão da nossa postura de mulher, de estarmos com uma postura firme. Porque se às vezes acontece, por exemplo, minha mãe, que era a capitã Vilma, que estava à frente, ela ficou sozinha, num dado momento, à frente do grupo, sem irmão. Os irmãos não queriam participar, não queriam estar à frente, ela teve que assumir. Num tempo em que mulher não assumia, num tempo em que mulher, no reinado, a função da mulher era ser rainha, sem juíza. Não era estar à frente na linha de comando. Ela teve que assumir. Graças a essa ousadia dela, ali na década de 60, a guarda teve continuidade, nós chegamos onde chegamos hoje, e eu estou aqui hoje falando com vocês. Se não houver, da nossa parte, uma postura de firmeza diante das dificuldades, das adversidades, não se garante a continuidade e a existência. E isso acontece com a mulher em todo o setor em que ela esteja. A mulher sindicada que está à frente do diretoria do sindicato, a mulher que está na frente do Congado, a mulher que está à frente do candomblé, que está dirigindo uma cocheira, que está à frente do escola de samba, que está à frente de uma empresa, que está à frente do grupo social, independente de qual segmento esteja esse grupo social, político, histórico, religioso. Então, é uma postura de resistência e de autoconfiança também. Porque é claro que para você ter um discurso de resistência, você tem que ter uma confiança e um conhecimento do que você está falando, porque faz parte da sua política, faz parte da sua construção de um sujeito político. A outra pergunta que Maia fez foi... Qual a outra pergunta que Maia fez? Sabe? Quantas medidas de prevenção se refletem em outras comunidades? Quilombola como na Concórdia. Assim, o que acontece? Concórdia, nosso bairro Concórdia, somos
mais de 5 mil habitantes em torno, são mais de 5 mil habitantes. Mas é um bairro onde as guardas que estão ali presentes, você não tem uma organização quilombola tal qual é a organização quilombola que se vê ao longo do país. Você não tem uma faixa de terra de 3 a 5 mil hectares, que é bem mais, né? A território quilombola. Você não tem um território, na Concórdia, nenhum dos grupos tem, no qual você se estabeleceu com a sua entidade religiosa para dar continuidade ao exercício da atividade religiosa. Não existe. O que você tem são 7 cedidos das famílias, onde é o terreno onde a família mora com a família dela normal, e ali ela designou um espaço para o exercício da prática religiosa, tal qual um terreno em banda, onde a família disponibilizou um espaço para fazer ali a sua prática religiosa. Quisera nós tivéssemos um quilombo, realmente, do ponto de vista do terreno, falando para você que fosse ali disponibilizado, se você tivesse, para você fazer, para você ter o local do exercício da sua atividade religiosa e também da lagoa e moradia com a sua família. Porque o quilombo, ele foi uma posição política e uma luta, uma conquista política. Em Belo Horizonte, você não teve isso. Você não teve pela própria condução do processo histórico da escravidão e da abolição dele. Pela própria construção e pelo próprio desdobramento da abolição. Como eu falei anteriormente, a apresentação que eu apresentei, a gente teve a finalização, né, que é que finalizou da escravidão, nós sabemos que não finalizou. Você teve a abolição da escravatura e teve o advento da favela. Então, no interior, nos lugares mais interiorizados do país como um todo, teve a formação do quilombo pela forma como se deu a fuga e a construção do quilombo, coisa que você não verificou na cidade. Então, no bairro Concórdia, você não tem essa mobilização da prevenção, especificamente de natureza quilombola. Existe um trabalho a nível dos reinados, eu acredito que todos os outros devam fazer esse trabalho, nós com o nosso grupo e com nossos amigos próximos, ok? Obrigada, Kelly. Gente, só alguns recadinhos. Primeiro, nossa live toda semana, toda quarta-feira, às 19 horas. Entra aqui que a gente se encontra. Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube do Sintect MG. Dá joinha, curte a página, acompanha a gente, deixa seu comentário, compartilha, ajuda a divulgar a live, os conteúdos. Toda semana a gente está trazendo debate sempre bem importante. Vamos chamar para as finalizações? Vamos começar com a Maíra, que ela já tem também um recadinho sobre uma campanha de doação, não é isso, Maíra? Pode fazer suas considerações. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer essa troca que foi maravilhosa, né? É sempre bom conversar, dialogar, né? Entrar em contato com coisas novas, porque, afinal, já tem mais de 70 dias aí que a gente está nessa situação. E, por fim, eu queria pedir a ajuda de vocês para ajudarem a gente a compartilhar uma campanha. A gente está fazendo uma campanha no aglomerado da Serra que se chama Adote uma Diarista. Qual que é a ideia? Que a gente arrume doadores para pagar uma diária de faxina, que seria R$150, ou uma semana, R$600, para uma das diaristas que a gente está cadastrando no aglomerado da Serra. Não é para ela trabalhar, não, é uma doação, né, já que elas foram as primeiras aí que perderam a fonte de renda. E a campanha está no Instagram e no Facebook da ACM Cafezal, a Associação Comunitária de Moradores do Cafezal. @ACM Cafezal com Z. Então, quem puder ajudar, a gente agradece bastante. E no mais, né, fique em casa e quem puder, né, porque é um privilégio, sim, ainda é um privilégio, e espero que a gente se encontre ao vivo, né, porque nada
consegue substituir afeto e olhar e a gente poder estar, né, em contato um com o outro, afinal, nós somos seres humanos e a gente precisa disso. Obrigada, Maíra. Vamos chamar a Kelly para fazer as considerações finais? Kelly. Prontinho. Bom, meus amados e minhas amadas, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. É sempre muito gratificante gritar para o canto do mundo a nossa tradição do Rosário de Maria. E o que eu peço a Deus e a Nossa Senhora que proteja a nossa família, os nossos amigos, todos os nossos conhecidos, de uma forma geral, toda a humanidade, para que nós passemos por essa situação, protegidos, cobertos com o manto de Nossa Senhora, para mais adiante nós nos abraçarmos, festejarmos, louvarmos, comer aquele tutuzinho, aquela comidinha boa do pão de lenha, porque a gente está sentindo falta de tudo, até mesmo do almoço, né? Mas do abraço, do aconchego, e queria tomar a liberdade de deixar um canto aqui para vocês, que significa muito de como a gente precisa do outro, de como nós temos que estar junto do outro e como a gente tem saudade, né, de estar junto com esse aconchego. Como a igreja precisa do Padre, como o vinho precisa da uva, eu também preciso de vocês, meus irmãos, como a terra precisa da chuva. Eu também preciso de vocês, meus irmãos, como a terra precisa da chuva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquemos em casa, quem pode ficar, e Deus adiante, lá na frente a gente vai se abraçar, e para que isso não faça mais parte da nossa vida, uma situação como essa, meus amigos. Boa noite. Que lindo, Kelly. Arrasou. Bom, gente, eu acabei deixando o pessoal de casa, de fora aqui da live, não li mais comentários de ninguém. Vamos puxar a minha orelha aqui. Deixa eu só ler algumas coisas. Interessante que tem bastante homem aqui participando, fazendo seus comentários. Muito parabenizando a live. Eu vou ler alguns comentários. Tem a Irani, colocou aqui, ó, para as mulheres é passado, mas ainda mais trabalho frente à pandemia. Cabe às mulheres trabalhadoras ainda mais sobrecarga. Aqui, deixa eu ver mais. Márcio Maia parabenizou, Marinês parabenizou, o Igor Goulart, que é o compositor, né, que escreveu a letra do clipe que a gente lançou aqui, também está aqui junto com a gente, parabenizando. O clipe também está divulgado aí no chat, tá, gente? Quem quiser assistir, só clicar, procura aqui nos comentários, que tem bastante. A Bia aqui, ó, parabéns, mulheres lindas e maravilhosas, pela iniciativa, inteligência e perspicácia. A Cleide Donária, parabéns, Kelly, Lawane e Maíra, as realidades das mulheres trabalhadoras. Nayon fez aqui um comentário, o problema da moradia não pode ser solucionado nos marcos do capitalismo. As reestruturações urbanas são feitas pelo capital e fazem um infortúnio perseguir o povo em cada lugar permitido a ele viver. As mulheres nas periferias já sofrem demais com as mazelas do capitalismo, sempre colocadas de lado pelo sistema, tendo que trabalhar em jornadas duplas, às vezes até triplas. Sem a organização contra o sistema capitalista, a opressão continuará. Parabéns ao Sintec MG pela iniciativa. Eliene também, muito bom, parabéns, mulheres, vocês arrasaram, o clipe é simplesmente maravilhoso, potente e emocionante. Força ao Sintec, Sindicato de Trabalhadores dos Correios. E aí tem um tanto de comentário. Quem não foi, por conta do tempo, a gente não consegue responder para todo mundo. Quem não foi contemplado nas respostas, a gente vai pedir que as meninas que estão participando, que elas depois vão dar uma passadinha lá no chat para responder o pessoal que fez pergunta, tá bom? Lauana, vou chamar você para as considerações finais. Lauana está com a gente, né? O microfone está desligado. Seu microfone está desligado, Lau.
Liga de volta. Ligou. Então, eu acho que resta ainda para a gente colocar, talvez, né, firmar ainda mais, é que depois de tudo que a gente debateu aqui hoje, fica muito claro que a situação das mulheres não é ocasionada pela pandemia, ela é, sim, agravada por ela. E que, inclusive, a pandemia ela vem sendo utilizada como desculpa para intensificar ainda mais a opressão contra essa importante parte da classe trabalhadora. Eu acho que a gente deve colocar também como proposta organizar as mulheres nos bairros, nas comunidades, nos setores de trabalho, nos sindicatos, etc., a partir das denúncias que essas mulheres trazem da situação que elas têm enfrentado nos setores, né, onde vivem, onde trabalham. E também devemos utilizar essas denúncias como uma forma de elevar a consciência de classe dessas mulheres, porque a situação das mulheres é uma situação de classe. É uma política não apenas contra as mulheres, mas contra toda a classe trabalhadora colocada para salvar os lucros da burguesia. Então, a gente deve utilizar dessas denúncias para isso, para elevar a consciência de classe. E, no mais, parabenizar, né, pela iniciativa da live e agradecer a oportunidade. Obrigada. Obrigada, Ana. Bom, gente, queria agradecer aqui, em nome do Sintec MG, todas as meninas aqui que participaram com a gente, as expositoras, a gente conseguiu fazer um debate extremamente proveitoso, conseguimos ter uma pluralidade nas falas, né? A gente trouxe a fala da mulher da periferia, a gente trouxe a fala da mulher da cultura, do Congado, a gente trouxe a fala da mulher trabalhadora. Acho que isso é extremamente importante e enriquecedor. O pessoal de casa também participou ativamente, comentando, né? A gente teve uma audiência boa. Então, gostaria de agradecer, pedir para todo mundo curtir o nosso clipe lá, compartilhar bastante, né? Curtir as nossas lives. Todas as quartas-feiras estamos aqui ao vivo a partir das 19 horas. Obrigada a todo mundo, as meninas, o pessoal de casa, boa noite, até quarta-feira que vem.